Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é algo assim que a gente usa todo dia, mas raramente para pensar a fundo: a linguagem humana. Isso mesmo. A gente tem aqui uns textos acadêmicos, artigos, notas. A ideia é investigar de onde veio, como funciona, sabe? E como ela nos conecta. Vamos nessa? Com certeza. E é um tema-chave, né? Porque linguagem não é só trocar informação. Ela estrutura o nosso pensamento, constrói cultura, organiza a sociedade toda. Uhum. E as fontes que a gente tem trazem ideias de pensadores importantes que ajudam a gente a entender não só o que é linguagem, mas por que ele é tão central para a gente. Legal. Então, vamos do começo. Bem do começo mesmo, lá na pré-história. As fontes falam que nossos ancestrais usavam o corpo, sons, objetos talvez. Exato. E depois vem a era dos símbolos, né? Desenho em caverna, umas marcas em ossos. E aí entra aquela distinção útil que vem lá do Saussure. Tem a linguagem como capacidade geral, até a abelha tem sistema, né? E a língua como sistema humano específico. Com palavras, regras. Exato, com léxico e gramática complexos. E essa língua deu um salto enorme com a escrita, né? Uns 5.000 anos atrás, mais ou menos. Começou bem prática. Bem pragmática, né? Isso, controle de estoque, dívida lá na Mesopotâmia, mas rapidinho virou um jeito de registrar ideias, leis, histórias. E séculos depois, nossa, a prensa de Gutenberg. Aí sim, multiplicou tudo isso, né? Mudou completamente como a informação circulava. Total. E falando na estrutura dessa língua humana, a gente vê dois pilares, né? O léxico, que é nosso dicionário mental gigante, Milhares de palavras. dezenas de milhares, e a gramática, as regras para combinar tudo isso. Mas o que realmente faz a diferença, e o Chomsky bate muito nessa tecla, é a tal da recursividade. Recursividade, explica melhor isso. É como poder encaixar frases dentro de frases, sabe? Quase sem fim. Eu vi o gato. Ok. Eu vi o gato que perseguiu o rato. Já encaixou. Eu vi o gato que perseguiu o rato que comeu o queijo. Ah, entendi. Uma coisa dentro da outra, infinito, teoricamente. Exatamente. Isso parece ser bem humano. E o Chomsky também fala daquela diferença, né, entre a nossa capacidade interna, quase um instinto para a linguagem, a tal língua I, Isso, a competência interna. e a língua como a gente usa no dia a dia, na sociedade, que seria a língua E. É isso. Perfeito. Essa distinção ajuda a entender a diferença entre o que a gente sabe fazer com a língua, nossa capacidade fundamental, talvez até inata, A tal gramática universal. é uma ideia forte dele, sim. E o nosso desempenho real, né? Que é influenciado por 1000 fatores. Contexto, cansaço, nervosismo. Falando em mente e como funciona, e o significado, como que a palavra mesa se conecta com uma mesa de verdade? Lembra de um exemplo do Frege? Ah, o da estrela da manhã e estrela da tarde, é ótimo. Esse mesmo. O Frege mostra ali que essas duas expressões têm sentidos diferentes, né? O sim. Uma descreve o astro que a gente vê de manhãzinha, a outra o que a gente vê no fim da tarde. Certo. Mas as duas apontam para a mesma coisa, para o mesmo referente, a Bedeutung, o planeta Vênus. Então, o significado não é só apontar para a coisa, envolve também como a gente se refere a ela. Que interessante. E pensar que criança aprende isso tudo voando. É quase um milagre, né? As fontes falam de umas fases que todo bebê passa. É impressionante mesmo. A aquisição da linguagem na infância, nossa, começa com um balbucio, depois uma palavra que vale por uma frase inteira, a fase holofrástica. Tipo água, querendo dizer quero água. Exato. Depois começam a juntar duas palavras, nenê quer, e aí vai, até frases mais complexas. E tudo isso acontece geralmente num período crítico que o Leninberg falou, que vai mais ou menos até a puberdade. E é natural, né? Diferente de ralar para aprender outra língua depois de velho. Muito diferente. É um processo que parece confirmar essa ideia de uma base biológica forte para a linguagem. E essa linguagem toda não serve só para descrever o mundo, né? Ela ajuda a gente a viver junto, a criar laços, cooperar, como o Dunbar e o Moscondes comentam. Sem dúvida. E até para criar nossa realidade social com os tais atos de documento. Tipo, um contrato assinado, uma certidão. Aquilo cria uma realidade. Exatamente. As funções da linguagem são muitas. E tem aquele debate legal.
A ligação entre a forma da palavra e o que ela significa é arbitrária. Uma convenção pura, tipo, casa aqui, house lá. Parece que sim, na maioria das vezes. Na maioria, sim. Mas pode ter também alguma iconicidade, uma relação mais direta entre a forma e o sentido. Pensa nas onomatopeias, tic-tac, miau. Ah, claro. Ou repetir para dar ênfase. Ele falou, falou, falou. Isso. Então não é um ou outro. Parece que tem um contínuo entre arbitrário e icônico. E além de descrever, a gente usa a língua para expressar emoção, para influenciar os outros, para fazer poesia, para testar o canal. Alô, tá me ouvindo? E até para falar sobre a própria língua. Metalinguagem. Exato. E a metáfora, por exemplo. Não é só figura de linguagem de livro, a gente pensa por metáforas o tempo todo. É verdade. Bom, então, para a gente ir fechando essa nossa exploração, deu para ver que a linguagem é bem mais complexa do que parece, né? É um sistema que evoluiu, super ligado à nossa mente, à sociedade. É o tecido do nosso pensamento, da nossa cultura. Exato. Muito mais que só palavras. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pensando em toda essa história, desde os sinais lá atrás até a sintaxe complexa, o pensamento simbólico. E agora? Agora que a gente está nessa era digital, de inteligência artificial, novas formas de se comunicar. Onde isso vai dar? Pois é. Como será que a própria natureza da linguagem humana e do nosso jeito de pensar pode estar se transformando? O que será que continua sendo fundamentalmente humano nisso tudo? E o que pode mudar com essas ferramentas novas? Fica aí a reflexão.